Após o fim da Segunda Guerra Mundial na Europa, depois que o Exército Vermelho tomou Berlim e uma onda de suicídios varreu a Alemanha nazista, e em meio a um sangrento conflito no Pacífico, onde o Japão ainda resistia, o secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, Iosif Stalin, o primeiro-ministro britânico Winston Churchill e o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, líderes das principais potências vencedoras, se reuniram em Potsdam com o objetivo de estabelecer as bases para a ordem mundial do pós-guerra e decidir o destino dos países derrotados. Em meio a acaloradas discussões, os vencedores concordaram com a eliminação de todos os traços da ideologia nazista na política, educação e cultura alemãs. O objetivo inicial deste processo de desnazificação era garantir que a Alemanha não voltasse a ser uma ameaça à paz mundial. Para conseguir isso, foram elaboradas políticas que buscavam erradicar qualquer vestígio do nazismo, não apenas do governo e do exército, mas também da vida cotidiana do povo alemão. Os julgamentos de Nuremberg, que começaram em 1945, foram o símbolo mais visível deste processo, com a condenação dos principais líderes nazistas. No entanto, a desnazificação não se limitou aos grandes criminosos de guerra, mas também visou amplos setores da população. Embora o termo desnazificação tenha sido originalmente pensado para fazer parte do sistema jurídico alemão do pós-guerra, o processo foi realizado por meio de diferentes esquemas e com diferentes níveis de rigor nas diferentes zonas de ocupação, às vezes até mesmo em desacordo com os acordos de Potsdam. Entre 1945 e 1950, os aliados prenderam mais de 400 mil alemães em campos de internamento de forma extrajudicial, em nome da desnazificação. O programa estabeleceu um sistema de tribunais onde os cidadãos alemães deveriam preencher questionários detalhados através dos quais se avaliava sua participação ou afinidade com o regime nazista. As pessoas foram classificadas em 5 categorias: inocentes, seguidores menores, incriminados, ativistas e principais responsáveis. De acordo com esta classificação, podiam enfrentar várias sanções, como a proibição de exercer certos empregos, perda de direitos civis ou até penas de prisão. O processo variou de acordo com a zona de ocupação, refletindo as diferenças ideológicas entre as potências vencedoras. Os soviéticos realizaram uma desnazificação mais radical. Expropriaram terras, nacionalizaram empresas e substituíram os funcionários nazistas por pessoas leais ao regime comunista. Para Moscou, a desnazificação também foi uma oportunidade de consolidar seu controle ideológico sobre a Alemanha Oriental. Na zona ocidental, o processo foi mais gradual e foi sendo suavizado com o tempo. Inicialmente, as potências ocidentais focaram-se em eliminar os nazistas das posições de poder. No entanto, com o início da Guerra Fria, os aliados ocidentais mudaram sua prioridade para a reconstrução e estabilização da Alemanha Ocidental como um bastião contra a expansão soviética. Como resultado, o processo de desnazificação tornou-se extremamente impopular na Alemanha Ocidental e o próprio governo alemão de Konrad Adenauer se opôs fortemente a ele, o que fez com que muitos nazistas mantivessem posições de poder, enquanto na Alemanha Oriental foi considerado um elemento fundamental para a conversão do país ao socialismo. Um dos aspectos mais criticados da desnazificação foi a percepção de uma dupla moral por parte dos vencedores. Embora os aliados tenham acusado milhares de nazistas de crimes de guerra, os responsáveis pelos bombardeios de Dresden ou Hiroshima não foram julgados da mesma forma, o que para alguns refletia uma abordagem seletiva da justiça. Além disso, à medida que a Guerra Fria se intensificava, os interesses estratégicos começaram a prevalecer sobre a justiça. Muitos cientistas, engenheiros e técnicos nazistas foram recrutados pelos Estados Unidos e pela União Soviética no contexto da corrida espacial, deixando em segundo plano seus vínculos com o regime nazista. Esse pragmatismo se estendeu ao âmbito político e econômico. Durante os anos de ocupação, a reconstrução da Alemanha tornou-se uma prioridade, e os antigos nazistas, que possuíam habilidades técnicas ou administrativas, foram rapidamente reincorporados à vida pública. Isso gerou profunda frustração entre muitos alemães
que sentiam que as políticas de desnazificação não eram coerentes. O processo de desnazificação culminou em meados da década de 1950, quando as tensões da Guerra Fria fizeram com que os interesses políticos e econômicos prevalecessem sobre a justiça. Com o tempo, muitos nazistas conseguiram reintegrar-se à sociedade. No entanto, o legado do processo foi misto. Embora alguns criminosos de guerra tenham sido julgados e condenados, milhares de ex-nazistas continuaram a ocupar cargos importantes na política, economia e educação no pós-guerra. A desnazificação reflete, dessa forma, as tensões entre a busca por justiça e os interesses pragmáticos das potências vencedoras. Enquanto alguns nazistas enfrentaram a justiça, outros foram absorvidos pelas dinâmicas políticas da Guerra Fria, criando um processo incompleto e muitas vezes visto como hipócrita. A narrativa dos vencedores ocultou em muitos casos seus próprios crimes, o que levanta uma questão importante sobre como se define a justiça em tempos de pós-guerra. O espelho do passado, a propaganda anti-alemã do pós-guerra. O processo de desnazificação desenvolvido pelos aliados após o fim da Segunda Guerra Mundial incluiu o uso de um enorme aparato de propaganda, um aspecto fundamental na política do pós-guerra que teve múltiplas facetas. O processo buscava não apenas eliminar a influência do Terceiro Reich nas instituições alemãs e na vida pública, mas também reeducar a população alemã e reformar a sociedade para garantir que os princípios democráticos prevalecessem no mundo do pós-guerra. Grande parte desse processo consistia em responsabilizar os líderes e colaboradores do regime nazista por seus crimes e atos. Nesse sentido, a propaganda anti-alemã tinha o objetivo de reforçar a percepção dos alemães como culpados pelo conflito e pelos crimes associados, além de justificar as ações dos vencedores. Apresentava a Alemanha não apenas como a principal agressora da guerra, mas também como a nação que havia cometido atrocidades sistemáticas. Essa narrativa ajudou a consolidar a ideia de que a desnazificação era uma tarefa moralmente necessária. Produziram-se inúmeros documentários e filmes que mostravam as atrocidades do regime nazista. Além disso, circulavam materiais impressos que detalhavam os crimes nazistas e promoviam a ideia da responsabilidade coletiva alemã. Museus e exposições foram criados para documentar os crimes do regime nazista, servindo como um lembrete visual das atrocidades cometidas. Espaços que tinham a intenção de educar e reforçar a condenação das políticas e ações nazistas. Os monumentos comemorativos dedicados às vítimas do nazismo também desempenharam um papel na construção de uma narrativa que destacava a crueldade do regime. Foram implementados programas educacionais na Alemanha e em outras partes do mundo para ensinar sobre os crimes do nazismo e a ideologia do regime. Esses programas buscavam prevenir a repetição de tais crimes e promover uma compreensão crítica da história. As campanhas educativas incluíram a divulgação de materiais que detalhavam as políticas genocidas e a ideologia do nazismo, com o objetivo de mudar as atitudes e crenças da população. A propaganda ajudou a justificar as ações dos aliados durante e após a guerra, incluindo as políticas de ocupação e desnazificação. Ao retratar a Alemanha como uma nação inerentemente maligna, todos esses programas de reeducação contribuíram para reforçar a legitimidade das políticas aliadas. No entanto, por essa mesma razão, a propaganda também gerou fricções e tensões, especialmente nas relações entre a Alemanha e os países afetados pelo regime nazista. Algumas críticas apontaram que a propaganda promovia uma visão simplista que poderia fomentar uma culpa coletiva excessiva em vez de uma responsabilidade individual justa. Para muitos, não era justo culpar todo o povo alemão pelas atrocidades cometidas pelas autoridades políticas e militares do regime nazista. Outros, por outro lado, apontaram que aqueles que não haviam cometido crimes colaboraram com seu silêncio. Esses debates continuam, de fato, até os dias de hoje. Também houve preocupações sobre a manipulação e exagero de certos aspectos da história para cumprir objetivos políticos. Muitas pessoas rapidamente começaram a suspeitar que o relato da guerra elaborado pelos aliados não era totalmente fiel à realidade. A propaganda anti-alemã durante a desnazificação, em última análise,
desempenhou um papel fundamental na configuração do relato do pós-guerra sobre a Segunda Guerra Mundial. Ao destacar e documentar as atrocidades do regime nazista, buscou-se consolidar uma narrativa que justificasse as ações aliadas e facilitasse o processo de reforma e justiça na Alemanha. No entanto, esse processo também enfrentou desafios e controvérsias, e seu legado continua a influenciar a forma como esses eventos são percebidos e estudados na atualidade. O último ato de Hermann Göring, o Nero do Terceiro Reich. Quando as forças aliadas o capturaram, Hermann Göring, o segundo homem mais poderoso do Terceiro Reich, arrastava uma mala que não só continha o esmalte com o qual pintava as unhas quando se fantasiava de Nero, o antigo imperador romano, mas também mais de 20.000 doses de dihidrocodeína, sua droga favorita. Praticamente tudo o que restava da produção alemã desse medicamento no final da Segunda Guerra Mundial. Göring, dono de uma vaidade colossal e assustadora, esperava ser tratado pelos americanos com o respeito que seu cargo implicava. 2 dias antes de ser transferido para o grande hotel de Mondorf, a 18 quilômetros de Luxemburgo, na véspera dos julgamentos de Nuremberg, o antigo líder da Luftwaffe enviou 2 cartas ao presidente Eisenhower na esperança de se sentir à altura dos vencedores. As cartas, no entanto, foram interceptadas pela 36ª Divisão de Infantaria Americana, estacionada em Kufstein, às margens do Danúbio, e nunca chegaram ao destino. Quando finalmente se curou de seu vício durante o cativeiro, Göring foi levado a julgamento como criminoso de guerra. Megalomaníaco patológico, Göring se considerava a si mesmo uma estrela entre os acusados, até uma figura histórica, e negou qualquer tipo de cumplicidade nos crimes cometidos pelos nazistas, afirmando que tudo havia sido obra de Joseph Goebbels e Heinrich Himmler. Mas nada disso serviu para livrá-lo da condenação à morte. Apesar de sua aparente força, muitos afirmam que Göring não estava preparado para suportar os rigores da guerra, e muito menos para se opor a Hitler. Assim, sua influência foi diminuindo progressivamente à medida que as frentes de batalha se multiplicavam com a entrada dos Estados Unidos no conflito, e ele perdeu definitivamente seu prestígio quando a Luftwaffe foi derrotada pela Grã-Bretanha na batalha aérea e não foi capaz de evitar os bombardeios aliados sobre a Alemanha. Afastado da vida pública devido ao seu crescente descrédito, Göring dedicou-se a desfrutar de uma vida de luxo, percorrendo os museus das cidades ocupadas e contemplando as obras de arte confiscadas. Mas aos poucos, sua saúde foi se deteriorando. Seu vício em codeína não só o fez engordar, como também afetou seu caráter. Às vezes estava eufórico, outras deprimido, mostrava-se egocêntrico e vaidoso, e vestia-se de maneira extravagante, exibindo altas condecorações e joias brilhantes. Segundo o testemunho de Hjalmar Schacht, ministro da Economia do Terceiro Reich entre 1934 e 1937, Göring se apresentou certa vez vestido com uma toga romana, sandálias cobertas de joias, os dedos cheios de anéis, os lábios pintados e o rosto maquiado para tomar chá com seus convidados. Os meses de prisão melhoraram sua aparência física. Submetido a uma dieta rigorosa, Göring perdeu quase 30 quilos. Para o antigo sucessor de Hitler, os julgamentos de Nuremberg representavam uma oportunidade única de montar um grande espetáculo. Ao longo do julgamento, ele se mostrou um orador hábil e carismático. Defendeu fervorosamente suas ações, argumentando que estava apenas cumprindo seu dever como líder militar e funcionário do Estado. Negou ter tido responsabilidade direta no Holocausto, embora os documentos e testemunhos o vinculassem claramente ao programa de extermínio judeu e à solução final. Göring destacou-se por sua atitude desafiadora e arrogante. Frequentemente tentava manipular os procedimentos e desafiar os promotores, especialmente o americano Robert H. Jackson e o britânico David Maxwell Fyfe. Esse comportamento lhe rendeu a admiração de alguns de seus companheiros acusados, mas também gerou o desprezo de outros. Apesar das duras acusações contra ele, Göring nunca mostrou arrependimento por suas ações. Ele intuiu habilmente as fricções entre os aliados, que na época começavam a delinear o prelúdio da Guerra Fria, anunciada em março por Churchill em um discurso na Universidade de Fulton, Missouri, e aproveitou a ocasião para apontar a hipocrisia dos vencedores,
afirmando que seus crimes jamais seriam julgados. Finalmente, Göring foi declarado culpado de todas as acusações e condenado à morte por enforcamento. Após ouvir o veredicto, sussurrou algo no ouvido do soldado que o guardava. Pediu para ser fuzilado, pois não queria morrer como um criminoso comum. Quando seu último desejo foi negado, suicidou-se em sua cela, ingerindo uma cápsula de cianeto que havia escondido em um frasco de pomada para o cabelo. Ao lado do frasco, deixou uma nota explicando que havia decidido tirar a própria vida como o grande Aníbal. Os aliados tentaram apagar todos os traços de sua existência. Removeram os fragmentos de vidro de seus lábios e enviaram suas roupas, seus objetos pessoais e seu cadáver nu para o crematório municipal do cemitério de Ostriedhof, em Munique, onde foi cremado e suas cinzas foram misturadas com as de milhares de presos políticos e opositores do regime nazista guilhotinados na prisão de Stadelheim, pacientes psiquiátricos e crianças com deficiências assassinadas pelo programa de eutanásia Action T. 4 e incontáveis vítimas dos campos de concentração. Seus restos foram lançados na escuridão da noite nas águas do Wensbach, um pequeno rio escolhido ao acaso para evitar que seu túmulo se tornasse um local de peregrinação. O silêncio da floresta de Katyn. Entre os incontáveis crimes de guerra cometidos pelas forças aliadas durante a Segunda Guerra Mundial, o massacre de Katyn foi um dos mais atrozes e controversos. O massacre ocorreu em 1940, na floresta de Katyn, perto da cidade de Smolensk, na então União Soviética. Foi perpetrado pela polícia secreta soviética, a NKVD, sob ordens diretas de Stalin. O crime foi cometido no contexto do Pacto Ribbentrop-Molotov, assinado em agosto de 1939, o acordo entre a Alemanha nazista e a União Soviética que dividiu a Polônia em duas. Quando as forças soviéticas ocuparam a parte oriental da Polônia, milhares de soldados e oficiais poloneses foram capturados. Entre abril e maio de 1940, aproximadamente 22 mil oficiais poloneses, membros da elite intelectual e militar, foram executados em vários locais, sendo Katyn o sítio mais emblemático. As vítimas eram principalmente oficiais do exército, policiais, intelectuais, médicos, professores e funcionários do governo polonês, capturados após a invasão soviética da Polônia em setembro. Os soviéticos tentaram garantir o controle das áreas que haviam conquistado por meio do pacto com os nazistas, neutralizar qualquer possível resistência nacionalista polonesa nos territórios ocupados e desmantelar a infraestrutura política, militar e intelectual da Polônia. Para justificar o massacre, o então chefe da polícia secreta soviética, Lavrenti Beria, classificou os poloneses, em uma carta confidencial datada de 5 de março de 1940, como inimigos permanentes e incorrigíveis do poder soviético. O massacre foi descoberto em 1943 pelas forças alemãs, quando invadiram a União Soviética durante a Operação Barbarossa e ocuparam a área de Smolensk. Em meados de abril, alguns motoristas poloneses que acompanhavam uma unidade alemã foram os primeiros a descobrir as imensas valas comuns, que estavam em um terreno coberto de pinheiros, a cerca de 400 quilômetros a oeste de Moscou. Segundo seus testemunhos, o local servia à NKVD como cenário para suas execuções, sendo cercado por arame farpado e vigiado por sentinelas. Após uma intensa busca, o oficial do exército nazista Rudolf Christoph Freiherr von Gersdorf descobriu as valas comuns. Mais tarde, quando o governo nazista considerou oportuno, divulgou a descoberta. Alguns pesquisadores argumentam, no entanto, que os nazistas estavam bem informados sobre o massacre e que, após invadirem a União Soviética, traçaram um plano para encontrá-las e usá-las contra os russos. Posteriormente, com a permissão do exército alemão, a Cruz Vermelha examinou a área e identificou mais de 4.000 oficiais poloneses que haviam sido capturados pelos soviéticos durante a invasão. A descoberta das valas provocou um verdadeiro terremoto político entre os aliados. O primeiro-ministro do governo polonês no exílio, o general Władysław Sikorski, viajou a Moscou em 3 de dezembro de 1941 e interrogou Stalin sobre o paradeiro de milhares de oficiais poloneses que haviam sido feitos prisioneiros em 1939 e dos quais não se tinha notícias.
O líder da União Soviética afirmou que eles haviam fugido. Roosevelt e Churchill acreditaram nessa versão da história. Apesar das pressões dos britânicos e norte-americanos para que os fatos não fossem investigados, Sikorsky pediu que a Cruz Vermelha realizasse uma investigação completa sobre o ocorrido. Como resultado desse pedido, Sikorsky e Stalin romperam relações diplomáticas. Em 4 de julho de 1943, Sikorsky e sua filha morreram em circunstâncias misteriosas na queda do avião em que viajavam de Gibraltar. A verdade é que o regime alemão usou a descoberta como uma ferramenta de propaganda para desacreditar o regime soviético. A investigação realizada pela Cruz Vermelha revelou que o massacre havia ocorrido em 1940, quando a área estava sob controle soviético. No entanto, a União Soviética negou qualquer responsabilidade e culpou os nazistas pelo massacre. Para realizar as execuções, os soviéticos haviam utilizado, afinal, pistolas alemãs Walther, armas que os alemães haviam fornecido em grandes quantidades a seus aliados soviéticos durante a invasão. As Walther eram a arma padrão da Gestapo alemã, de modo que, no caso de o massacre ser descoberto, as provas balísticas apontariam o regime nazista como o autor do crime. Tratava-se, portanto, de uma operação de bandeira falsa, um massacre planejado pelos soviéticos, mas executado com armamento alemão. Após a guerra e com a formação do bloco soviético, a URSS continuou negando sua responsabilidade pelo massacre. Durante os julgamentos de Nuremberg, os soviéticos até tentaram apresentar o massacre de Katyn como um crime de guerra cometido pelos nazistas, mas não conseguiram que fosse aceito como tal. Somente em 1990, o governo soviético, sob Mikhail Gorbachev e sua política de glasnost, que tinha como objetivo criar um debate interno entre os cidadãos, proporcionando assim maior transparência ao sistema e encorajando uma atitude positiva em relação às reformas econômicas, admitiu oficialmente que a União Soviética havia sido responsável pelo massacre de Katyn. Posteriormente, em 1992, o presidente russo Boris Yeltsin desclassificou documentos que confirmavam que a ordem para as execuções havia sido assinada por Stalin e membros do Politburo. Esse reconhecimento foi um passo importante para a reconciliação das relações diplomáticas entre a Polônia e a Rússia, mas as tensões históricas sobre o assunto persistiram. O massacre de Katyn deixou uma cicatriz profunda na consciência nacional da Polônia. Tornou-se um símbolo do sofrimento polonês sob os totalitarismos do século XX. Durante décadas, as famílias das vítimas e o povo polonês viveram sob o peso do silêncio imposto pelo regime comunista que seguiu a Segunda Guerra Mundial. Entre a vingança e a impunidade, o massacre de Chenogne. Outro dos crimes de guerra perpetrados pelas forças aliadas foi o massacre de Chenogne, que ocorreu no 1º de janeiro de 1945, durante a Batalha das Ardenas, nas fases finais da Segunda Guerra Mundial. Trata-se de um evento no qual soldados americanos do 11º Batalhão Blindado da 3ª Divisão Blindada executaram prisioneiros de guerra alemães na vila de Chenogne, na Bélgica. O massacre aconteceu logo após o conhecido massacre de Malmedy, perpetrado em 17 de dezembro de 1944 por tropas das Waffen-SS sob o comando de Joachim Peiper, no qual mais de 80 prisioneiros de guerra americanos foram assassinados. A notícia dessa atrocidade enfureceu as tropas aliadas, e embora não haja ordens diretas que confirmem uma política oficial de retaliação, foi relatado que alguns comandantes americanos permitiram ou incitaram seus soldados a não fazer prisioneiros e matar soldados alemães que se rendiam. Em Chenogne, um grupo de soldados alemães se rendeu às tropas americanas, mas em vez de serem tratados de acordo com as convenções de guerra, foram sumariamente executados. Embora o número exato de vítimas seja incerto, acredita-se que entre 60 e 80 prisioneiros alemães foram assassinados. Os fatos, no entanto, foram encobertos. Os assassinatos não foram formalmente investigados e não houve julgamentos posteriores nem condenações pelo massacre. O sargento John W. Fagg, da Companhia B, 21º Batalhão de Infantaria Blindada, estava em ação perto de Chenogne e descreveu a matança de prisioneiros alemães pelas tropas americanas afirmando:
Estávamos cometendo os mesmos crimes pelos quais acusávamos os japoneses e os alemães. Em 4 de janeiro, o famoso general americano George S. Patton, que alguns viam como um soldado temível e feroz, e outros como um líder solitário e emocionalmente instável, escreveu em seu diário de guerra: "Espero que possamos esconder isso." No final da guerra, o assassinato de prisioneiros das SS havia se tornado, afinal, uma rotina para algumas unidades de combate aliadas. De fato, a 90ª Divisão de Infantaria no Sarre executou prisioneiros das Waffen-SS de maneira tão sistemática no final de dezembro de 1958-44 que o quartel-general teve que emitir ordens expressas para capturar vivos os soldados das Waffen-SS a fim de obter informações deles. O comandante supremo da Força Expedicionária Aliada, o general Dwight D. Eisenhower, futuro presidente dos Estados Unidos, exigiu uma investigação completa, mas o 11º Corpo Blindado não cooperou e afirmou que já era tarde demais. A guerra havia terminado e as unidades haviam sido dissolvidas. Com o tempo, o massacre de Shenogne foi reconhecido no contexto mais amplo dos crimes de guerra e violações dos direitos humanos ocorridos durante a Segunda Guerra Mundial. No entanto, devido à falta de documentação e à pressão para manter a coesão na narrativa do pós-guerra, o incidente não recebeu a atenção e o escrutínio que outros massacres e crimes de guerra receberam. O massacre de Shenogne reflete dessa forma as tensões das últimas fases da guerra, nas quais ambos os lados cometeram crimes de guerra. Este episódio é, sem dúvida, menos conhecido do que outras atrocidades da Segunda Guerra Mundial, em parte porque se viu envolvido no contexto geral dos combates e no desejo de encerrar rapidamente a guerra. No entanto, é um exemplo extremamente revelador de que, no meio da brutalidade de um conflito prolongado, o ódio e a vingança podem influenciar as decisões de soldados e oficiais presentes no campo de batalha. Biscari e Canicattì, os massacres ocultos da campanha da Sicília. O massacre de Biscari ocorreu no dia 14 de julho de 1943, durante a campanha aliada na Sicília, Itália, que fazia parte da Operação Husky, a ofensiva aliada à ilha para expulsar as forças do eixo da Itália. Esta operação foi crucial para o avanço rumo ao continente europeu e marcou um ponto de virada na guerra no Mediterrâneo. O massacre aconteceu no contexto da invasão aliada da Sicília, quando o 7º Exército dos Estados Unidos, sob o comando do general Patton, e o 8º Exército Britânico, sob o comando do general Sir Bernard L. Montgomery, invadiram o sudeste da ilha no início do verão. Logo após desembarcarem, as unidades americanas dirigiram-se aos aeroportos localizados no sul da ilha, e algumas notícias de massacres de civis começaram a circular. Um deles havia ocorrido em Vitória, onde 12 italianos foram assassinados, incluindo Giuseppe Mangano, prefeito de Acate, e seu filho Valério, de 17 anos, que foi morto com um tiro no rosto. O 180 Regimento de Infantaria recebeu a tarefa de capturar o aeródromo de Biscari e juntar-se à 1ª Divisão de Infantaria dos Estados Unidos. No entanto, o desempenho do 180º Regimento de Infantaria nas primeiras 48 horas do desembarque foi tão deficiente que o Major-General Troy Middleton considerou substituir seu comandante. Em vez disso, foi enviado o comandante assistente da divisão para supervisionar de perto o regimento. No entanto, isso não impediu que o massacre fosse cometido. As execuções ocorreram após a captura das posições inimigas na batalha. A Sicília era a continuação lógica da campanha no norte da África após a derrota do eixo. Com essa ofensiva, pretendia-se aliviar a pressão alemã sobre a União Soviética e retirar a Itália da guerra. A Sicília também foi o cenário de uma competição entre Montgomery e Patton. As tropas do eixo defendiam a região, mas a pressão das tropas americanas forçou os alemães a recuar. Um grupo caiu nas mãos dos americanos. Um comandante entregou o grupo ao sargento Horace West para que ele os levasse para a retaguarda, designando-lhe outro sargento, um cabo e 5 soldados para escoltá-los pelo caminho. Durante o transporte, o sargento West pediu ao outro sargento sua metralhadora Thompson e assassinou os prisioneiros a sangue frio. Apenas aqueles que haviam sido separados para interrogatório foram poupados. Um grupo de italianos que havia atuado como atiradores emboscados
foi capturado poucas horas depois, após terem matado ou ferido uma dúzia de soldados americanos. O capitão John T. Compton ordenou que se formasse um pelotão de fuzilamento e os executou. Dessa forma, durante a captura do aeródromo de Biscari, as tropas do 180º Regimento de Infantaria mataram aproximadamente 70 prisioneiros de guerra italianos e 2 alemães. Os prisioneiros, que em sua maioria estavam desarmados, foram executados sem um julgamento adequado ou tratamento conforme as convenções de Genebra. Assim como o massacre de Chenonnier, o massacre de Biscari foi encoberto durante a guerra. Embora houvesse alguns testemunhos de soldados e oficiais sobre a brutalidade dos atos, as informações sobre o evento só foram divulgadas após o conflito. No entanto, ao contrário do que ocorreu com as execuções sumárias que aconteceram em Chenonnier, durante o julgamento após o conflito, alguns soldados americanos envolvidos no massacre de Biscari foram levados a julgamento. Vários homens do 45º Regimento de Infantaria foram submetidos a um tribunal militar logo após a guerra. Como resultado, alguns foram condenados a penas menores e outros foram absolvidos. Tanto West quanto Compton foram detidos e submetidos a julgamento militar sem publicidade. West, que alegou ter cometido o crime em estado de insanidade temporária, foi condenado à prisão perpétua, mas não foi transferido para os Estados Unidos e apenas um ano depois recebeu o perdão. Ele retornou ao exército, sendo licenciado com honra e morreu em 1979. Compton, por sua vez, foi absolvido e voltou para sua divisão, mas um mês depois morreu em ação, um desfecho conveniente para manter o manto de silêncio sobre o ocorrido em Biscari. O caso revelou dessa forma uma série de problemas relacionados à disciplina militar e à moral nas forças aliadas durante a guerra. O massacre de Biscari, no entanto, não foi o único que ocorreu durante a invasão italiana. Durante o avanço para o norte, as tropas americanas chegaram à cidade de Canicattì, onde encontraram uma situação tensa, dado que tanto os soldados quanto a população local estavam em estado de confusão e desespero devido ao colapso da frente. O incidente começou quando as tropas americanas encontraram vários civis saqueando uma fábrica de sabão. Em resposta, o tenente-coronel George Herbert McCaffrey ordenou que as forças americanas dispersassem os civis. No entanto, as circunstâncias do que aconteceu a seguir ainda são objeto de debate. McCaffrey atirou e matou pelo menos 8 civis, embora o número exato seja incerto. As vítimas eram em sua maioria civis desarmados, incluindo mulheres e crianças. Além disso, o incidente foi rapidamente encoberto pelas autoridades militares americanas, e McCaffrey nunca foi julgado pelos assassinatos. Ao longo dos anos, o episódio foi praticamente esquecido e não foi formalmente investigado até muito tempo depois da guerra. Tanto o massacre de Biscari quanto o de Canicattì, assim como muitas outras atrocidades de guerra, não receberam atenção significativa no contexto imediato da guerra devido ao foco nas grandes batalhas e na propaganda. No entanto, com o tempo, eles foram reconhecidos como exemplos dos crimes de guerra cometidos pelas forças aliadas durante o conflito. O caso também destacou a questão da justiça militar e as dificuldades para manter a disciplina e o respeito pelas leis de guerra durante momentos de grande estresse e combate. O Inferno de Kaibak, o crime silenciado nas montanhas do Cáucaso. O massacre de Kaibak ocorreu no contexto da repressão soviética durante a Segunda Guerra Mundial. Aconteceu em fevereiro de 1944, na região da Chechênia e Ingushétia, quando as forças soviéticas realizaram a deportação em massa de chechenos e inguxes para a Sibéria e a Ásia Central. Esta política fez parte das purgas étnicas e das deportações forçadas que caracterizaram a era stalinista, sob o pretexto de que essas populações haviam colaborado com as forças de ocupação nazista. A operação, conhecida como Operação Lentil, tinha como objetivo esvaziar completamente as terras dessas etnias consideradas não confiáveis. As forças da NKVD, a polícia secreta soviética, foram responsáveis pela deportação, que implicou o deslocamento de centenas de milhares de pessoas em condições desumanas. Kaibak era uma pequena vila nas montanhas do Cáucaso, e o acesso à aldeia estava bloqueado pela neve.
Quando as forças soviéticas chegaram ao local, as condições climáticas tornaram difícil a evacuação dos habitantes. Em vez de buscar uma solução para deportá-los, as tropas soviéticas, sob as ordens de oficiais da NKVD, decidiram trancar os aldeões em um celeiro e atear fogo. Aqueles que tentaram escapar do estábulo foram fuzilados. Estima-se que entre 600 e 700 pessoas foram queimadas vivas no local. Um dos testemunhos atribuídos à unidade militar, o intérprete Ziaudin Malsagov, lembrou posteriormente que Mikhail Gvishiani, comandante da NKVD, chamou de bandidos os 2 recém-nascidos que estavam no celeiro antes de dar a ordem de incendiá-lo. Ao que parece, após o incidente, Gvishiani foi parabenizado por Lavrenti Beria, chefe da polícia e do serviço secreto soviético, que aparentemente teria prometido uma medalha por seu bom desempenho na evacuação. Várias fontes citam um telegrama enviado por Gvishiani, em que o comandante informa a Beria sobre o ocorrido na aldeia, começando com a frase "somente para seus olhos", uma expressão que demonstraria a intenção de Gvishiani de encobrir os fatos. No entanto, alguns historiadores apontaram que a frase não é encontrada em nenhum outro documento do Serviço Secreto Soviético e que talvez seja apenas um erro de tradução. Surpreendentemente, a aldeia de Kaibak foi redescoberta graças a descobertas arqueológicas feitas na Ucrânia. Arqueólogos da Segunda Guerra Mundial encontraram os restos de exploradores do norte do Cáucaso que morreram durante uma operação atrás das linhas inimigas. Em seus bolsos impermeáveis foram encontradas cartas endereçadas a seus familiares que viviam em Kaibak. Stepan Kashurko, um dos arqueólogos, acompanhado por um antigo general soviético, decidiu informar as famílias sobre a descoberta, mas descobriu pouco tempo depois que o assentamento já não existia. Ao continuar sua busca, descobriram que, enquanto os soldados chechenos morriam na linha de frente, seus familiares eram queimados vivos pelos soldados soviéticos. O episódio foi um dos mais brutais durante a deportação dos chechenos e inguches, mas não o único. No total, estima-se que entre 300.000 e 500.000 pessoas foram deportadas, e uma grande parte delas morreu durante o transporte, devido às duras condições de viagem, à fome e às doenças. A brutalidade dessas deportações deixou uma marca profunda na memória das comunidades chechena e inguche, contribuindo para décadas de ressentimento e conflitos com a União Soviética. Apesar da magnitude desses crimes, o massacre de Kaibak e as deportações em massa não receberam a mesma atenção ou reconhecimento internacional que outros crimes de guerra. Na União Soviética, esses fatos foram ocultados ou negados e não foram tratados oficialmente até muito tempo após o colapso da URSS. Em 2004, o presidente russo Vladimir Putin se referiu à deportação como uma tragédia, mas a justiça para os sobreviventes e seus descendentes continua sendo um tema delicado. Uma década depois, o Ministério da Cultura da Rússia proibiu a estreia do filme Order to Forget, dirigido por Hussein Erkenov, que procurava retratar o massacre e as deportações em massa sofridas por chechenos e inguches. O ministério afirmou que não existia nenhum documento que comprovasse o massacre e que se tratava de um caso de falsificação histórica. O silêncio após a explosão, os bombardeios aliados sobre a Alemanha, os bombardeios sobre cidades alemãs como Dresden, Berlim e Hamburgo fizeram parte de uma estratégia aliada cujo objetivo era destruir a capacidade industrial e militar do Terceiro Reich, mas também implicaram um custo humano imenso, já que muitas das cidades atacadas eram centros urbanos densamente povoados. Os ataques eram tão intensos que geravam tempestades de fogo. O calor extremo provocava um vórtice de vento que alimentava os incêndios, fazendo com que os civis ficassem presos em um turbilhão de chamas. Entre 24 de julho e 3 de agosto de 1943, por exemplo, os aliados lançaram a Operação Gomorra, um ataque massivo sobre Hamburgo, um dos principais centros industriais e portuários da Alemanha. A Royal Air Force britânica e a Força Aérea do Exército dos Estados Unidos coordenaram esse ataque, que causou uma das piores tempestades de fogo da guerra. Em apenas uma semana, cerca de 42.000 civis morreram e mais de 37.000 ficaram feridos. Cerca de 1 milhão de pessoas foram deslocadas.
Berlim também foi bombardeada repetidamente ao longo da guerra. De 1940 até o final do conflito, a capital do Terceiro Reich suportou mais de 350 ataques aéreos. No entanto, os bombardeios mais destrutivos ocorreram no final da guerra, entre 1943 e 1945. Os aliados pretendiam não apenas desmantelar a infraestrutura militar da cidade, mas também atingir o coração do poder nazista, já que muitos órgãos de poder estavam situados ali. A população de Berlim sofreu constantes bombardeios noturnos da RAF e ataques diurnos dos americanos. A destruição foi imensa, e dezenas de milhares de civis morreram. No final da guerra, a cidade estava praticamente em ruínas. Mas a controvérsia foi desencadeada principalmente por outra cidade. Nos dias 13 e 14 de fevereiro de 1945, Dresden, uma cidade famosa por sua beleza arquitetônica e riqueza cultural, foi atacada em uma série de bombardeios devastadores pela RAF e pela Força Aérea do Exército dos Estados Unidos. Dresden tinha pouco valor militar naquele momento e estava repleta de civis e refugiados que fugiam do avanço soviético, o que levou a debates sobre se o bombardeio foi necessário ou excessivo. Assim como em Hamburgo, o bombardeio de Dresden provocou uma tempestade de fogo que destruiu os edifícios e prendeu milhares de pessoas. Estima-se que entre 25 mil e 35 mil pessoas morreram no ataque, embora algumas cifras falem de até 100 mil. Grande parte da cidade foi reduzida a escombros. O bombardeio estratégico tinha como propósito dobrar a vontade do povo alemão, destruir a infraestrutura bélica e forçar um fim rápido à guerra. No entanto, isso também suscitou sérios debates sobre a ética e moralidade do ataque a civis. Os aliados consideravam que era necessário para reduzir o poderio industrial alemão e encurtar a guerra. Contudo, os efeitos psicológicos sobre a população civil, somados à destruição em massa, geraram uma amarga divisão entre historiadores e líderes militares. Muitos argumentam que cidades como Dresden não representavam uma ameaça militar direta, e o bombardeio de civis em tal escala foi apontado como um crime de guerra. Embora os julgamentos de Nuremberg não tenham abordado esses ataques, a controvérsia persiste. Um dos problemas em torno dessa controvérsia reside na definição ambígua do que constitui um crime de guerra. Durante o conflito, o bombardeio de civis não estava claramente proibido por nenhuma convenção internacional. Embora as convenções de Haia de 1907 e outras normas abordassem o tratamento de prisioneiros de guerra e a proteção da população civil, não havia regulamentações específicas que proibissem categoricamente o bombardeio de cidades. A aviação, como arma de guerra, era relativamente nova na Primeira Guerra Mundial e durante a Segunda Guerra Mundial se desenvolveu de forma exponencial. Os ataques aéreos se tornaram uma ferramenta-chave no esforço de guerra e os conceitos legais existentes não haviam evoluído o suficiente para lidar com essa nova realidade. Os aliados justificaram seus bombardeios alegando que as cidades atacadas abrigavam fábricas, instalações militares ou eram centros logísticos importantes para a máquina de guerra nazista. No entanto, muitos críticos argumentam que os ataques não diferenciaram adequadamente entre alvos militares e civis e que o impacto na população foi desproporcional. A propaganda aliada desempenhou um papel importante na justificativa desses bombardeios. Apresentavam-se como uma resposta proporcional aos ataques alemães, como o Blitz em Londres ou os bombardeios sobre Varsóvia e Roterdã. A mídia aliada enfatizava as atrocidades do regime nazista e retratava os bombardeios como uma espécie de punição merecida para a Alemanha. Isso facilitou a justificação dos bombardeios, embora muitas das vítimas fossem civis inocentes que não haviam desempenhado nenhum papel ativo na guerra. Com o passar do tempo, o debate sobre os bombardeios aliados continuou. Enquanto alguns historiadores argumentam que esses ataques foram uma necessidade militar, outros acreditam que foram crimes de guerra não reconhecidos. Isso gerou perguntas sobre a imparcialidade dos julgamentos de guerra. O custo da vitória. Hiroshima, Nagasaki e a imunidade dos vencedores. Algo semelhante ocorreu com os bombardeios atômicos sobre Hiroshima e Nagasaki, perpetrados pelo Exército dos Estados Unidos em agosto de 1945.
Esses bombardeios não foram julgados por vários fatores, estreitamente ligados ao contexto político, militar e legal do pós-guerra. Essas razões vão desde a justificativa estratégica do uso das bombas atômicas até o fato de que os vencedores da Segunda Guerra Mundial tinham controle sobre os julgamentos de crimes de guerra, o que lhes permitiu evitar que suas próprias ações fossem questionadas. Uma das principais razões pelas quais os bombardeios atômicos não foram julgados como crimes de guerra é que os líderes norte-americanos argumentaram que o uso das bombas era necessário para encurtar a guerra. Segundo essa narrativa, a invasão terrestre do Japão teria sido extremamente custosa em termos de vidas, tanto para os aliados quanto para os japoneses. O cálculo dos estrategistas aliados era que os bombardeios forçariam a rendição incondicional do Japão, algo que finalmente aconteceu poucos dias após o ataque a Nagasaki. O presidente Harry S. Truman defendeu a decisão, afirmando que as bombas salvaram milhões de vidas ao evitar uma prolongação da guerra. Esse argumento prevaleceu tanto no âmbito político quanto no público, o que dificultou que o bombardeio fosse visto como um crime de guerra. Além disso, o uso de armas atômicas, embora desproporcional pela magnitude da destruição, se enquadrou em uma tática de bombardeio estratégico que não tinha proibições legais explícitas naquele momento. Por outro lado, após a rendição do Japão e o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo entrou rapidamente na Guerra Fria, com os Estados Unidos e a União Soviética como potências opostas. Nesse novo cenário, a superioridade militar dos Estados Unidos, demonstrada pelo uso das bombas atômicas, deu ao país uma vantagem geopolítica significativa. Julgar os líderes norte-americanos por crimes de guerra teria enfraquecido sua posição na nova rivalidade global e, portanto, não era uma opção politicamente viável. As próprias bombas atômicas se tornaram um elemento central na política de dissuasão nuclear, e o debate sobre sua moralidade foi ofuscado pelas tensões entre as potências mundiais. No contexto imediato do pós-guerra, a maioria da população norte-americana e de muitos países aliados apoiou a decisão de usar as bombas atômicas. A mídia apresentou os bombardeios como necessários para salvar vidas aliadas e acelerar o fim da guerra. A propaganda da época se concentrava nos crimes japoneses, como o massacre de Nanquim e os abusos durante a ocupação da Ásia, enquanto o uso das bombas atômicas era retratado como um mal necessário. A devastação causada pelas bombas atômicas e as consequências humanitárias de longo prazo, como a radiação e as mutações genéticas, tornaram-se mais evidentes com o tempo, o que gerou mais críticas nas décadas seguintes. No entanto, no momento de seu uso, a narrativa dominante justificava os bombardeios como uma necessidade para alcançar a vitória. Com o passar dos anos, os bombardeios atômicos sobre Hiroshima e Nagasaki foram alvo de um escrutínio mais profundo por parte de historiadores e críticos. Muitos consideram que foram crimes de guerra, ou pelo menos, atos moralmente questionáveis. O debate se concentrou em saber se o uso das bombas atômicas foi necessário ou se havia alternativas menos destrutivas para encerrar a guerra. No entanto, esse debate foi majoritariamente acadêmico e não resultou em julgamentos formais. Em resumo, os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki não foram julgados devido à justificativa militar esgrimida pelos aliados, à natureza da narrativa dos vencedores, à ambiguidade legal sobre o bombardeio de civis e ao contexto geopolítico do pós-guerra. A narrativa dominante justificou seu uso como uma medida necessária para encurtar a guerra e salvar vidas, embora as consequências humanitárias e éticas continuem a ser objeto de debate até hoje. O Tribunal da História, os julgamentos de Nuremberg e as últimas palavras dos líderes nazistas. Desde o final da guerra, ficou claro que as potências aliadas precisavam de uma resposta contundente e legal diante da magnitude dos crimes perpetrados pelo regime nazista. Em particular, o Holocausto, que exterminou 6 milhões de judeus, juntamente com as invasões de países europeus, os experimentos médicos desumanos, as execuções sumárias e o tratamento brutal dado aos prisioneiros de guerra, tornaram imprescindível uma ação judicial. Em 8 de agosto de 1945, os aliados assinaram o Acordo de Londres, que estabeleceu o marco legal para julgar os criminosos de guerra alemães. Este acordo levou à criação do Tribunal Militar Internacional,
encarregado de realizar os julgamentos. Diferentemente de qualquer processo judicial anterior, os julgamentos de Nuremberg se concentraram em julgar indivíduos por suas decisões e ações, em vez de simplesmente culpar a nação alemã como um todo. O tribunal foi realizado na cidade de Nuremberg, Alemanha, no Palácio da Justiça. A escolha de Nuremberg teve um valor simbólico. Foi sede dos congressos anuais do Partido Nazista e agora seria o local onde os líderes daquele partido enfrentariam a justiça. Os julgamentos de Nuremberg basearam-se em uma combinação de depoimentos de sobreviventes, documentos apreendidos e evidências filmadas. Os horrores documentados e apresentados no tribunal deixaram uma marca indelével na história. No entanto, o processo também foi criticado por alguns, que o qualificaram como justiça dos vencedores, argumentando que apenas os derrotados foram julgados, enquanto as atrocidades cometidas pelos aliados não receberam o mesmo escrutínio. O tribunal utilizou uma estrutura legal comum a todos os sistemas jurídicos dos países aliados. Os réus tiveram o direito a defensores legais, e muitos tentaram justificar suas ações argumentando que estavam apenas cumprindo ordens ou que seus atos eram necessários para a defesa da Alemanha. No entanto, o tribunal deixou claro que seguir ordens não era uma desculpa para cometer crimes atrozes. O primeiro julgamento e o mais importante foi o julgamento dos principais criminosos de guerra, que começou em 20 de novembro de 1945. Nele, foram processados 24 dos líderes nazistas mais influentes. As acusações contra eles incluíam crimes contra a paz, que se referiam principalmente ao planejamento e execução de guerras de agressão. Crimes de guerra, referentes a violações das leis e costumes da guerra, que incluíam o tratamento desumano de prisioneiros de guerra, o assassinato de civis e a destruição injustificada de cidades e vilarejos. Crimes contra a humanidade, que abrangiam atos de genocídio e extermínio em massa, como o Holocausto, e conspiração, um crime necessário para cometer qualquer um dos mencionados anteriormente. 24 réus originais, 12 foram condenados à morte, 3 receberam prisão perpétua, outros 4 foram condenados a penas de prisão que variaram de 10 a 20 anos, e 3 foram absolvidos. Os 12 líderes nazistas que foram condenados à morte encontraram seu fim na forca. Houve uma discussão sobre como seriam realizadas as execuções e qual seria o destino dos corpos. Os aliados se opuseram a entregá-los às famílias, temendo que seus túmulos se tornassem locais de peregrinação para gerações futuras. Finalmente, decidiu-se cremá-los e jogar as cinzas no rio Isar. Em 16 de outubro de 1946, saíram de suas celas para ajustar o laço em torno de seus pescoços. Todos, exceto Alfred Rosenberg, disseram suas últimas palavras no cadafalso. Joachim von Ribbentrop, ex-ministro das Relações Exteriores, exclamou: "Deus proteja a Alemanha. Meu último desejo é que a Alemanha tenha sua própria identidade e que haja entendimento entre o Oriente e o Ocidente. Desejo paz ao mundo." Wilhelm Keitel, ex-comandante do exército alemão: "Peço ao Deus Todo-Poderoso que tenha misericórdia do povo alemão. Mais de 2 milhões de soldados alemães morreram pela pátria antes de mim. Agora eu sigo meus filhos. Tudo pela Alemanha." Ernst Kaltenbrunner, ex-comandante dos campos de extermínio: "Amei meu povo alemão e minha pátria de todo o coração. Cumpri meus deveres sob a lei do meu povo e lamento muito por aqueles que foram envolvidos neste tempo sem serem soldados e assassinados em crimes dos quais eu não tive conhecimento. Boa sorte, Alemanha." Hans Frank, ex-governador-geral da Polônia: "Agradeço pelo tratamento recebido durante meu cativeiro e peço a Deus que me receba com sua misericórdia." Wilhelm Frick, ex-ministro do Interior: "Viva a Alemanha." Julius Streicher, ex-diretor do jornal antissemita Der Stürmer: "Heil Hitler. Os bolcheviques farão isso a vocês em breve. Adele, minha querida esposa." Fritz Saukel, ex-diretor do programa de trabalho escravo: "Morro inocente, a sentença é errada. Deus proteja a Alemanha e a faça grande novamente. Viva a Alemanha. Deus proteja minha família." Arthur Seyss-Inquart, ex-diretor do Reichsbank: "Espero que esta execução seja o último ato de tragédia da Segunda Guerra Mundial.
e que a lição tirada desta guerra traga paz e entendimento entre os povos. Acredito na Alemanha. Alfred Jodl, ex-comandante do Exército do Leste, limitou-se a dizer, por fim, minhas saudações para ti, Alemanha. Jodl constituiu um dos melhores exemplos nos debates sobre o grau de responsabilidade e culpa que correspondia a cada membro do partido nazista. Declarado culpado de todas as acusações, alegou durante a apresentação de provas contra ele obediência devida a seus superiores. Louise, esposa de Jodl, fez parte de sua defesa. Posteriormente entrevistada por Gita Sereni, biógrafa de Albert Speer, ministro do Armamento e Produção de Guerra, Louise afirmou que muitas das acusações feitas contra seu marido eram falsas e baseadas em documentos que a promotoria se recusou a compartilhar com a defesa. Em fevereiro de 1953, o caso foi reabilitado póstumamente por um tribunal de desnazificação, que o declarou inocente de crimes contra o direito internacional. No entanto, essa declaração de não culpabilidade foi revogada pelo ministro da Libertação Política da Baviera em setembro, após reclamações dos Estados Unidos. Assim, o caso de Alfred Jodl representou um exemplo revelador das ambiguidades da justiça aliada. O duplo fio da justiça. Conclusões sobre a narrativa dos vencedores da Segunda Guerra Mundial. A desnazificação e os julgamentos de Nuremberg constituíram um ponto de inflexão na história do direito internacional, mas seu legado permanece ambíguo. Embora tenham conseguido levar a julgamento alguns dos líderes nazistas mais notórios e estabelecer precedentes importantes para a responsabilização por crimes de guerra, o processo esteve longe de ser universal. A narrativa dos vencedores, que definiu tanto o processo de desnazificação quanto os julgamentos, concentrou a responsabilidade exclusivamente nos derrotados, deixando de fora aqueles aliados que também cometeram atrocidades durante a guerra. Um dos principais desafios enfrentados pelos vencedores foi equilibrar a necessidade de justiça com a estabilidade política em uma Europa devastada pela guerra. A decisão de realizar a desnazificação e os julgamentos de Nuremberg foi, em parte, um esforço para projetar uma imagem de moralidade e ordem em meio ao caos. No entanto, a Guerra Fria e as rivalidades emergentes entre os Estados Unidos e a União Soviética logo distorceram esse objetivo inicial. Na Alemanha Oriental, os soviéticos usaram a desnazificação como uma ferramenta para consolidar seu controle político e ideológico, enquanto na Alemanha Ocidental, as potências ocidentais adotaram uma abordagem mais pragmática, focada na reconstrução econômica e política do país. A propaganda anti-alemã desempenhou um papel crucial nesse contexto, consolidando a narrativa da culpa coletiva e justificando as ações dos aliados durante e após a guerra. Através de filmes, documentários, museus e programas educativos, os vencedores reforçaram a percepção de que a Alemanha, como nação, era responsável pelas atrocidades cometidas durante o conflito. Embora isso tenha ajudado a sublinhar a gravidade dos crimes nazistas, também gerou tensões, pois para alguns, nem todos os alemães eram culpados, o que levou a um sentimento de injustiça entre aqueles que não participaram dos crimes perpetrados pelo regime nazista. O foco na culpa coletiva foi criticado por ser simplista e por não abordar adequadamente as complexidades da colaboração e da resistência dentro da Alemanha. O desequilíbrio na aplicação da justiça foi outro tema controverso. Enquanto os crimes nazistas foram condenados publicamente e julgados, os crimes cometidos pelas forças aliadas, como os bombardeios de Dresden, Hiroshima e Nagasaki, não foram sujeitos ao mesmo escrutínio. A justificativa dos aliados de que esses ataques eram necessários para encerrar a guerra e salvar vidas foi protegida pelo controle que os vencedores tinham sobre o processo judicial. Nesse sentido, os julgamentos de Nuremberg refletem não apenas a busca por justiça, mas também a consolidação do poder dos vencedores, que não se submeteram às mesmas normas que impuseram aos derrotados. Assim como as diferenças na aplicação da desnazificação entre as potências aliadas, a narrativa pós-guerra foi marcada pelo pragmatismo político. A Guerra Fria alterou o foco dos aliados em relação à justiça e à reconciliação. No Ocidente, o medo do comunismo levou à reabilitação de antigos nazistas em posições de poder, enquanto no bloco soviético,
A ideologia comunista ofuscou a busca por uma verdadeira justiça pelos crimes cometidos pelo regime nazista. Essa dicotomia na aplicação da justiça reflete como as considerações políticas muitas vezes prevaleceram sobre os princípios éticos nos anos pós-guerra. Em retrospectiva, os julgamentos de Nuremberg e a desnazificação obtiveram um sucesso parcial no estabelecimento de princípios-chave para o direito internacional, como a responsabilidade pessoal por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. No entanto, sua execução deixou muito a desejar, e o legado de ambos os processos continua a ser motivo de debate. Embora alguns criminosos de guerra tenham sido levados à justiça, muitos outros conseguiram escapar, seja pelo caos dos primeiros anos do pós-guerra ou pelo interesse estratégico das potências vencedoras em recrutar indivíduos com conhecimentos técnicos ou científicos valiosos. O uso da propaganda para moldar a narrativa da guerra também teve consequências duradouras. A insistência na culpa coletiva e o foco nos crimes nazistas, em detrimento de uma avaliação mais equilibrada dos crimes cometidos por todas as partes, influenciou a forma como a Segunda Guerra Mundial é percebida até hoje. Embora o Holocausto e outros crimes cometidos pelo regime nazista mereçam o escrutínio que receberam, a omissão dos crimes aliados da narrativa oficial levanta questões sobre a imparcialidade da justiça no pós-guerra e os limites do conceito de justiça internacional em um mundo dominado por potências vencedoras. Em conclusão, a narrativa dos vencedores, que predominou na configuração da justiça no pós-guerra, refletiu tanto o desejo de punir os responsáveis pelas atrocidades quanto as realidades geopolíticas do momento. A desnazificação e os julgamentos de Nuremberg foram, em muitos sentidos, inovadores e necessários, mas foram limitados por considerações políticas e pragmáticas que comprometeram seu alcance e eficácia. O resultado foi uma justiça incompleta que, embora significativa, deixou de abordar muitas das complexidades e contradições inerentes a um conflito tão devastador quanto a Segunda Guerra Mundial.